já viu que o Paulo Tinel tem material também para apresentar. O Vicente, que está nos ouvindo também, está participando, que já foi também presidente da Sanasa, que também suponho que possa ser convidado a participar. E a gente decide hoje, né, quem é que deveríamos convidar para esta primeira reunião, que será extraordinária. E depois a gente decide se haverá necessidade de outras participações. No ofício que eu escrevi para o prefeito e a Câmara, eu coloquei, inclusive, algo importante. E eu tinha escrito assim: temos segurança para registrar que a representação múltipla, e o Jefferson até falou para eu alterar, colocar afirmar. Então, temos segurança para afirmar que a representação múltipla que tem os senhores conselheiros do Fundema, incluindo com muita vitalidade a comunidade técnico-científica campineira, dará conta de levar à Câmara Municipal o trabalho de alto valor. Então, na verdade, eu estou aproveitando. A referência é que nós temos em Campinas uma comunidade técnico-científica muito séria e muito referendada, né? Bem referenciada em tantas publicações, etc. E a gente poderá fazer outros processos, outros encontros de discussão. O próprio Jefferson disse que existe um grupo na Unicamp. Se o Jefferson pudesse dizer, tomar a palavra e dizer isso também, parece que existe um grupo na Unicamp que tem pessoal interessado em participar de um estudo grande sobre isso. Certo, Jefferson? Oi, Helena, bom dia a todos e todos. Nós temos um grupo desde o desastre de Brumadinho, né? Nós fizemos um grupo dentro da Unicamp, apoiado lá pelo professor Marcelo Nobre, etc., que procurou reunir as competências que nós tínhamos, não só na Unicamp, mas também em vários institutos ali ao redor, para trabalhar nesse problema do impacto ambiental em barragens. No caso, mais em prol da barragem de Ribeiro, né? Mas esse grupo tem tanto expertise em outros tipos de barragem, como, por exemplo, essas barragens que estão sendo feitas em pedreira, ou etc. E uma parte do grupo se dispôs a participar desse processo, dessas discussões, etc., com a expertise que eles têm. Então, é um grupo bastante multidisciplinar, né, que envolve desde engenheiros, matemáticos, etc., até pessoal sociólogo, antropólogo, né, tudo isso. Né? E, nós nos colocamos à disposição aqui para poder ajudar nessa discussão. Então, eu pergunto a todos se a gente poderia convidar. Por enquanto, eu tenho o grupo da Unicamp, o Paulo Tinel já nos falou, o Vicente gostaria de participar, Vicente? Vicente tem voz? O Vicente está ouvindo? Não consigo desligar aqui. Escuta ele, por favor. Avisa aqui. Escreve. Então, eu consigo ligar também. Eu não estou vendo o Vicente, não. O Vicente está presente no... Presidente, eu gostaria de me inscrever para ter a palavra também. É Rodolfo Schmidt. Rodolfo, fale você já enquanto a gente procura encontrar o Vicente. Tá, eu tenho uma proposta que seria de organizar, antes da gente começar qualquer debate no Fundema, em reuniões extraordinárias ou ordinárias, eu tenho uma proposta da gente estabelecer os ritos, né, claramente. Por exemplo, no grupo de WhatsApp eu fiz algumas sugestões, eu queria só deixar mais claro o porquê das minhas sugestões lá, em relação a criar as comissões técnicas de uma forma mais orgânica, mais livre, né? Vamos dizer que, assim, concordo que é urgente esse assunto da barragem, mas aonde foi estabelecido que ele é mais urgente do que um ou de outro assunto, né? Enfim, a minha sugestão é que essas discussões técnicas, elas ocorram dentro das câmaras técnicas, e essas câmaras técnicas
podem ser propostas pelos conselheiros, articulando entre si. Então, vamos dizer, por exemplo, eu sou da associação da Proapa, que representa a região dos moradores, dos proprietários lá na APA. A gente tem uma demanda e a gente articula com o pessoal do Pedra Branca, que tem uma outra demanda também similar. Vamos montar uma comissão técnica para discutir esse assunto e já levar mais claro para o problema. E aí, de repente, o pessoal que é dos empreendimentos imobiliários se juntam com os ambientalistas ou para uma outra demanda, uma outra questão técnica, se articulam e apresentam essa comissão e já mastiga isso e leva também para a deliberação do pleno. Porque se a gente não tiver um procedimento rico, a gente vai levar essas questões da barragem ou qualquer outra questão lá para dentro do pleno e vai ficar perdido, a gente vai ficar discutindo e agora o que a gente faz com isso, o que não faz. Então a gente precisa construir, acredito eu, um rito muito bem estabelecido, né? Como é um procedimento qualquer, quando você vai protocolar dentro de uma prefeitura, vai protocolar dentro de um Grapoab, ou vai fazer um protocolo em qualquer instância, onde você sabe que você tem um começo, um meio e um fim, né? Ele vai entrar aqui e vai sair lá. Então, acho que estabelecer esse rito, e a minha sugestão é utilizar essa figura da Câmara Técnica, né? Onde, por exemplo, no caso da barragem, quem tiver interesse em discutir dentro dos 33 conselheiros, ou de fora, para se debruçar nesse tema, entra nessa comissão técnica. Você já está aí? No começo e no fim, vai ser analisado, vai ser debatido, discutido, vai ser levado isso para a gente definir ou não definir. E aí, qual é o aplicativo que vocês mandaram? Por exemplo, eu com as minhas demandas lá não usei o Meet por celular. A ONG com as demandas da organização urbana, enfim, os empreendedores com suas demandas de necessidades de regulamento para empreendimentos, para a gente ter um condeno realmente prático e funcional. Isso é outra coisa também de não sempre necessitar, e que a gente tem bastante dentro dos conselhos, na verdade, a licença privada, né? Porque a gente, que é muito importante, né? Que tem bastante experiência prática de execução, de fazer as coisas, né? E de que está acontecendo na pandemia, né? A gente está um pouco na mão aí das iniciativas públicas e você vê que são várias informações, suposições, né? Pesquisas e ações práticas acabam sendo um pouco fracas, justamente por questões de perfil. Então, a gente tem o perfil de pesquisador, o perfil de empreendedor, né? É importante também não esquecer deles. Você citou, né, trazer que a gente tem pesquisadores, cientistas, mas a gente também não, então tá, só liga aqui de novo. Esse lado é importante também. É isso. Muito bem, Rodolfo. Apenas eu quero lembrar que eu tinha já ouvido do Jefferson sobre isso. Nós temos, tanto quando você está representando a iniciativa privada. Então, quando você sugerir, a gente vai incluir os nomes das pessoas que irão participar dos nossos grupos. Quanto ao RIP, eu acho ótimo, mas nós estamos apenas começando. E começando depois de um tempo que o Condema ficou bastante, vamos dizer, vou dar uma palavra que o próprio Carlos Alexandre expressou no grupo, né? No grupo do WhatsApp. Bastante morno. A gente não teve debates realmente com a participação múltipla. Então, eu acho que nós precisamos até ser um tanto quanto condescendentes conosco mesmo, porque estamos aprendendo a trabalhar, inclusive com a nova mídia, não é? Então, por favor... Posso fazer uma pergunta? Quem é? Não, por favor. Vou fazer um breve comentário ao Jefferson. Estudou segurança de barragem de VG. A questão da barragem envolve... Não é só barragem envolve questões de biologia. A Unicamp tem essa expertise também, sabe? Balanço hídrico. Ele não pode discutir a barragem só por segurança, tem que olhar tudo. Então eu sugiro que esse grupo da Unicamp pega o pessoal da engenharia civil também, da biologia, ela tem grandes técnicos. E a gente, nós temos também expertise também nesse assunto, né? Participamos da discussão. Eu fui fiscal do contrato com a Engecorps para fazer o projeto básico das barragens de e Duas Pontes. A escolha dos eixos foi
contrato também. Eu conheço bastante ser assim. Eu tenho condição de ajudar também, até na linha que o Rodolfo colocou aí, sabe? E nós estamos discutindo de forma mais ampla. Se for só discutir segurança, fica muito limitada a discussão. Então, eu sugiro ao Jefferson que amplie pelo Unicamp e as outras expertises que tem realmente gente muito boa em todas as áreas lá. Só isso, pessoal. Queria fazer uma sugestão, presidente. É amoroso? Posso falar? Quem tá falando? Isso, amoroso. Eu já estou reconhecendo pela voz, tá vendo? Viviane, coloca a imagem do Vicente, do amoroso, por favor. Eu queria fazer uma sugestão, é o seguinte, eu encaro assim, nós temos um problema que é a implantação de uma obra de contenção de água com uma definida finalidade. Então, como é que a gente faz esse estudo? Minha sugestão é a seguinte, que faça a apresentação ao CONDEMA o responsável pela obra, né? Tem que haver essa apresentação para o pleno e de uma forma que ele saiba que não são todos técnicos da área. A grande maioria não é engenheiro, não é da área aí que está sendo questionada a barragem. Então, ele tem que fazer... Desculpa, desligou aqui. Só um minutinho. Oh, meu Deus. O celular falou sozinho. Então, voltando, nós teríamos que ter uma pessoa responsável aí do lado do governo, demonstrando como é que foi feita a montagem dessa obra, a finalidade, enfim, tudo isso. Aí nós teríamos que fazer a análise de impacto dessa obra, não só da parte de segurança das pessoas que vão viver ali próximas, também da efetividade da implantação dessa obra, porque eu ouvi numa live que teve aí com como é que é o nome dele, da Sanasa, o Guilo, ele disse o seguinte, que não adianta construir essa barragem se não fizer uma interligação. Então nós precisamos questionar também isso. É como se você fizesse uma estrada e deixa de fazer a ponte. Então a gente precisa questionar o governo, dizer o seguinte, isso vai ser feito por completo, quando é que vai começar a funcionar? E outra, impacto não só desse problema da segurança, como também relativo ao meio ambiente. Então é preciso que a gente faça uma análise e de forma objetiva e rápida, porque eu queria dizer uma coisa que eu fico preocupado, a gente demorar muito com essa análise, e aí o pessoal que é contra começa a utilizar isso aí, quer dizer, começa a dizer, olha, o CONDEMA para tudo, não resolve nada, e a gente acaba se tornando aí naquilo que a gente não quer, que é ter uma imagem daquele que para tudo e não faz nada. Então, eu acredito que aí, Maria Helena, na sua mão, eu faria o seguinte, eu transformaria esse processo num processo rápido, objetivo e objetivando o término disso, quer dizer, colocando um prazo. Nós temos que fazer essa análise e temos que dar uma resposta. A gente está contra a lei, não está, mesmo que esteja não ferindo a lei, a gente mesmo assim, pensando na população, a gente tem uma outra forma de encarar a aprovação dessa obra, aí é uma outra briga diferente, então nós precisamos seguir um caminho correto. Essa é a minha sugestão. Estou à disposição sua, você querendo, eu já falei isso no WhatsApp, você manda, eu obedeço, como presidente. Então, eu estou à sua disposição. Acho que a Unicamp seria mais um complemento, todo mundo que pode ajudar tem que ser convocado. Obrigado. Olha, Maria Helena, boa tarde, bom dia a todos. Eu gostaria de dar uma sugestão. Se a gente for conversar hoje
desviando um pouco esse tema barragem, que era a proposta inicial da reunião, eu pediria ao vice-presidente Plínio fazer uma introdução do assunto. O Plínio é um grande especialista, ele tem mais de 30 anos na área, e depois eu poderia complementar com as informações da Sanasa de como está o estudo e o que nós estamos fazendo. Tá? Essa seria a minha sugestão. Começar com uma introdução do mestre Plínio. Bom, vamos lá. Primeiro, o Amoroso sintetizou muito melhor o que eu imagino. Rodolfo, as ideias das câmeras são excelentes, mas eu acho que a gente tem que ter uma reunião de exposição do problema primeiro, para depois a gente nos reunirmos nas câmaras e decidirmos o caminho que cada uma vai se analisando. É só a minha sugestão. O Paulo pediu para eu falar uma experiência, são 25 anos de CETESB, e eu participei e coordenei alguns projetos internacionais do governo brasileiro e governo paulista sobre a nossa bacia, sobre o estudo da nossa bacia. Tanto o Canadá veio com todo o ministério deles, como o Israel veio num trabalho que eu coordenei esses dois projetos. E eu aprendi muito com esse pessoal e a técnica sempre utilizada é mais ou menos, eu uso muito no meu exemplo de obra, o Amoroso sabe disso. Você vai fazer qualquer empreendimento, qualquer cálculo, você começa por um processo muito simples, simples assim de entender, difícil de fazer, que são quais os esforços que vão entrar naquela estrutura. Esse é o início de qualquer projeto estrutural, projeto civil que você vai fazer. Nós precisamos aplicar isso. Qual é o nosso princípio de como nós vamos fazer uma barragem, por que nós vamos fazer? Nós temos que entender o cenário, porque por que se escolheu uma barragem? Por que não uma cisterna? Por que não captação de água profunda? Por que não trabalhar com nascentes? A gente tem que ter uma definição técnica. Olha, isso daqui não dá, isso daqui é bom, mas o volume não é suficiente. Então a gente tem que entender o cenário. Por isso que eu falo que a primeira apresentação tem que ser em cima desse cenário. Por exemplo, eu não vou ver, tá, gente? Eu já estou meio com a idade e não vou ver. Mas hoje Campinas capta 3 metros, alguma coisa, metro cúbico por segundo do Rio Atibaia. A projeção para a nossa bacia, a gente sabe que é algo em torno de 7 para mais. Então, hoje, nós temos que pensar no futuro que nós vamos precisar quase o dobro dessa água para atender a cidade de Campinas. Isso que eu estou falando que eu acho que eu não vou ver isso, mas os meus filhos, meus netos vão ter que precisar disso, talvez. Qual a melhor metodologia? É a barragem? Pelo volume? Como que eu vou conter? Daí eu vou contar uma historinha que eu vivi dentro então, os grandes especialistas de Israel. Todo mundo sabe que Israel é uma luta constante pela água, né? Eles brigam por gotas e eles fizeram um grande estudo de hidrologia aqui da nossa bacia do Atibaia e da Alcantareira. Ele me falou, Plínio, nós temos problemas de água por habitante. Vocês estão numa região onde é pior que de Israel. Eu me assustei, porque eu falei, poxa, eu tenho um rio, né, passando aqui na minha frente, eu tenho uma cantareira passando numa frente. Mas se você pegar todo esse volume de água que a gente tem e trazer para o número de habitantes de São Paulo, Campinas, que tem que ser atendida, não é suficiente e não tem perspectiva de aumentar esse fluxo rapidamente. E eles me citaram o seguinte, eles têm uma teoria muito rápida que ele fala assim, a gota caiu no meu quadrado, é minha.
Israel usa isso diariamente. Ou seja, choveu ou passou por mim aqui, eu vou segurar porque eu vou usá-la. Ele brincou, ele falou assim, a água passa por vocês e vai parar, quem vai usar vai ser a Argentina. Ele falou assim. Eu falei assim, é verdade, né? Porque ela vai embora. Ele falou, vocês têm que segurar isso daí. A forma de segurar, a gente precisa discutir. Barragem, ou outro sistema, a gente tem que reter essa água para uso nosso. Tá? Então, a minha tendência de explicação é que a gente tenha realmente uma base técnica, ou seja, a pessoa que está interessada no assunto, que vai ser o precursor desse assunto, ter a oportunidade de explicar esse início, por que existe essa defasagem, por que nós temos que buscar. Quem já foi presidente do PCJ do Cantareira, que nem eu fui muitos anos, sabe que você entra numa reunião de crise, é uma coisa alucinante, gente. Vocês chegam lá, São Paulo com 7, 8 milhões de pessoas, usando aquela água, vai falar, é minha. E quem vai ter coragem de falar que não é? Né? Então sobra para a gente aqui na crise, se a gente não tem uma atitude de pensar para o futuro. A minha sugestão, então, é que a gente consiga convocar o interessado, fazer a apresentação, para daí a gente ir para as câmaras técnicas, que o Rodolfo sugere, pela rapidez do atendimento, né, do que um pleno, e a segunda reunião já é para as câmaras, a gente discutir as câmaras técnicas e tiver apoio. Então, na verdade, sempre um assunto polêmico desse, no mínimo, são 2 reuniões. A primeira, disposição e entendimento, a segunda, já com os pareceres das câmaras técnicas que a gente se propõe a abrir. Paulo, eu tenho essa sugestão, a gente já tinha trocado essa ideia, e eu acho que é a minha opinião de experiências aí de 30 anos trabalhando com bacia. Um dos pessoas que a gente tentar trazer para essa reunião seria o PCJ. O PCJ vai nos dizer aquele início lá, ó, o cálculo do porquê que nós estamos precisando fazer alguma atitude de contenção das águas. Qual o PCJ, Tiago? Qual o câmara técnica? É o pleno, ou é a agência, ou é a... Se você mandar para o pleno, eles vão mandar o especialista que faz esses estudos. É uma câmara técnica do PCJ, né? Cantareira. CPH. CPH, isso aí. Tá? Eu acho que, por exemplo, a câmara técnica do Cantareira tem que estar aqui para a gente discutir, porque eles vão falar o problema dele lá. Olha, não vamos dar água, nós vamos dar só isso. Tudo isso vai influenciando a tomada de decisão que a gente tem que falar, é necessário, ou condena, né? Vai falar, olha, não é necessário a gente prever a crise do futuro? Como? Aí a gente começa, por quê? Vai faltar água. O volume que eu falo, por exemplo, a grosso modo eu sei, por exemplo, que nascentes não vai conseguir suprir, águas profundas, nós somos numa região horrível para águas profundas. Tudo isso a gente tem que analisar e ver a necessidade de qual o caminho que a gente seguir. Se for a barragem, vamos estudar daí a melhor localização, a melhor estrutura e tudo isso. Nós comentamos, Pedreira para Campinas, são 150, 130 metros de desnível. 174. 174. Aí, por mais que você pense, é uma coisa assim extremamente cara, porque é energia que vai de embrulho. Então, nós estamos falando de uma barragem que eu, sinceramente, não vou ver ser utilizada por Campinas, eu sou sincero para vocês. Nós estamos a montante num desnível muito alto, gente. Eu lembro que se comentou da represa de Americana, é a mesma história, a gente já estudou muito isso daí. E o desnível é alto e a energia para trazer essa água de volta é caríssima. Então é preferível a gente pensar tecnicamente o que nós podemos fazer para reter ela que ela passa aqui na nossa cara, né? Não deixar descer. Concordo
governador do Paulo é o adjunto da CTMH. Está aí o governador adjunto da CTMH, que é o Paulo Tino. Sim. Eu estou falando que a gente tem que trazer eles, a Cantareira, a gente pode trazer os técnicos dele. Olha, outro pessoal que eu acho que a gente tem que convidar, que tem trabalhos legais, é a PUC. Porque, até onde eu sei, tem alguns grandes profissionais que trabalham nessa área aí de estudo hidráulico, que a gente também podia agregar. Gente, eu sempre fico assim, e isso também os canadenses nos falaram, nós estamos no centro, Campinas está no centro, de tecnologia alta, grandes universidades, grandes profissionais, gente, que estão aqui do nosso lado, não temos que buscar em outro país, em lugar nenhum. Nós temos que usá-los. Eu acho que o Jefferson falou a verdade. A gente tem profissionais dentro da Unicamp que são mestres, e a gente tem que tentar regimentá-lo para um trabalho mais específico, mais decisivo. É a minha opinião. Eu acho que a gente... Então, na minha opinião, são duas reuniões. Uma, levamos o problema, expomos os problemas, tanto as dúvidas técnicas como as dúvidas ambientais, por exemplo. Vamos para as câmaras técnicas e na outra reunião, se for possível, ter esclarecido tudo, a gente conseguir ter uma posição do Condeno em relação. Então, a celeridade que o Amoroso pede, eu só enxergo em duas reuniões, Amoroso. A gente não consegue, acho que menos que isso. Tem a questão também do DAE, né? Porque, afinal de contas, gente, quando o pé no chão. Olha, pô, quando se fez as barragens, a premissa do DAE, pensando na grande troca, a gente fica aqui também botando informações. Você falou do bombeio, e o bombeio do Paraíba do Sul para Atibainha, que é muito maior nível. Então, a gente não pode fazer Não é que não seja viável, não estou falando que não seja viável, não. Eu só acho que é uma obra muito cara, não sei a quem é a disposição. Vai chegar lá na frente e o Estado fala assim, é o município que vai fazer, porque vai atender Campinas. Então, tem essa condição financeira? Tem um argumento para Campinas fazer a sua barragem, mas temos que ter essa afirmação do parte do governo do Estado. Agora, eu particularmente, eu acho que Campinas merece uma barragem. Minha opinião já de longa data. Meus estudos mostram isso. Meus estudos